Olá pessoal, bom dia João Roberto, meu nome é João Pedro e hoje vai começar mais um início a uma fase do Modernizando Memórias e estejam todos bem-vindos. Hoje estou com uma pessoa muito importante para a educação de Pinheiros, João Roberto, trabalha na educação há 37 anos? Trabalhei 37 anos, hoje não estou trabalhando mais não. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. E 37 anos há 37 dias, né, João Roberto? E você pode... realmente. Você pode nos contar um pouco como iniciou a sua carreira na educação? Rapaz, na realidade eu cheguei em Pinheiros com 10 anos de idade, né? Eu cursei o ensino fundamental, na época o nome nem era fundamental, na Escola Emílio de Macedo Gomes. De lá eu vim fazer na época era o ginasial. Tinha que até fazer um curso de admissão, como se fosse tipo um vestibularzinho, né, para você poder fazer ginásio. Eu fiz e frequentei e formei no ginasial na Escola Nossa Senhora de Lourdes. Terminando Nossa Senhora de Lourdes, eu fui fazer o curso técnico em contabilidade na Escola de Pinheiros, a gente chamava Escola Dona Elânia, né, na época. E funcionava onde funciona a Copep hoje. Eu terminei isso em 1984. Né? Quando foi, não, 1974, aliás, 74. Quando foi 76, eu fui para Vitória, que aqui o campo de trabalho era escasso e tal. Eu também não fui para trabalhar no curso técnico que eu tinha feito, eu fui trabalhar. Né? Chegando em Vitória, naquele sufoco, tudo difícil e tal, eu acabei conhecendo um amigo, que ele fazia engenharia civil na Universidade Federal. A gente dividiu um quarto da pensão lá. E ele sempre me incentivando para mim voltar a estudar. Né? Um dia ele trouxe lá da UFES, tipo uma cartilha que vinha todos os cursos que a UFES oferecia e as disciplinas que cada curso tinha. Eu peguei aquilo, olhei sem segundos interesses, falei assim, poxa, o que eu me identifico mais aqui são com as disciplinas de educação física. Né? Mas a essa altura, já tinha passado-se 4 anos que eu tinha formado, não estudei nada para fazer vestibular, nada, não me preparei para fazer vestibular, estava lá trabalhando e levando a vida. Aí o que acontecia? Naquela época, nós tínhamos que pagar para fazer o vestibular. Era cobrado. E tinha uma situação de que alunos carentes, pessoas carentes, eles pegavam isenção dessa taxa. O que eu fiz? Eu precisei conseguir um atestado de pobreza na delegacia lá do bairro, para mim poder ver se eu conseguia a isenção da taxa do vestibular. E assim foi, fui lá, consegui. Eu não sei se eu vibrei mais quando eu fui aceito com a isenção da taxa para fazer vestibular, ou se quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular. Né? Aí, rapaz, eu fiz esse vestibular em 1978. Na época, a UFES oferecia 120 vagas para o curso de Educação Física. Os primeiros 60 classificados começavam a estudar no primeiro semestre e os últimos 60 no segundo semestre, que era em agosto. Quando eu prestei vestibular, eu estava trabalhando, mas eu faltei 3 dias do serviço por causa do vestibular. Quando eu retornei, não sei por que cargas d'água lá, eles me demitiram. Eu não tinha esperança nenhuma de passar no vestibular. Eu não tinha me preparado, tá? O primeiro vestibular que eu fiz, 4 anos sem estudar na Universidade Federal. Aí você ficou lá sem fazer nada? Não, eu falei assim, eu vou embora para Pinheiros. Ah, você voltou para... Aí eu vim para Pinheiros. Vim de carona, com um caminhoneiro. Quando cheguei em Colatina, ele foi consertar o pneu do carro que tinha furado. E eu, por acaso, fui tomar um suco num barzinho, eu vi o jornal, pedi para olhar e meu nome estava lá. Foi assim, muita sorte. Eu estava vindo para Pinheiro para trabalhar, com a família na agricultura. Eu vim, como eu tinha passado no vestibular, fiquei por aqui só batendo bola, né? E esperando a oportunidade de eu voltar para Vitória, porque a minha classificação foi para o segundo semestre. Né? Fiquei aqui esse período, voltei para Vitória.
Aí que o sufoco começou, né? Que eu tinha que estudar e trabalhar, eu tinha que me manter. E naquela época, o curso de educação física ele só era oferecido no dia. Ao dia, não tinha educação física à noite. A Universidade Federal, toda estruturada do jeito que ela era, eles não admitiam ter aulas de educação física à noite. Era tudo de dia. Você tinha que Aí eu tinha que trabalhar estudar de dia e trabalhar à noite. Situação financeira difícil, né? Aí eu comecei a fazer refeição no restaurante universitário, né? Mas o que acontecia? O restaurante abria 5h30 da tarde, né? E eu 6 horas eu tinha que estar lá na Enseada do Suá para trabalhar. Era jantar e sair correndo. Esperar ônibus no ponto, pegar ônibus, né? E assim foi, rapaz, a batalha. Morando cada vez num lugar diferente, a situação apertava, você tinha que sair do lugar que você estava morando. Eu morei só em 11 lugares nesse período. Só em 11? Só em 11. Né? Enfrentamos um período de greve, né? Perdemos um período na época, né? E consegui formar em 1982. Nesta época eu estava trabalhando, né? Como falei para você, à noite. Mas o meu serviço à noite começou depois de 2 anos que eu estava na faculdade, né? Até lá eu peguei bolsa de estudo, bolsa de trabalho, crédito educativo, tudo que você imaginar que pudesse favorecer, eu estava apanhando, porque senão não tinha como sobreviver. Aí o que aconteceu? Eu terminei o curso, eu trabalhava à noite no serviço lá de digitação. Assim, bom, eu vou embora para Pinheiros, que isso aqui não dá para mim, mas já terminei o curso e a intenção inicial era vir para Pinheiros e trabalhar com a minha família na agricultura. E assim eu fiz. Cheguei em 82, no segundo semestre de 82, fiquei trabalhando com a família ali. E na época, o professor Hélio Sussai, ele era diretor da Escola Nossa Senhora de Lourdes. Se eu não me engano, depois que saiu da turma dos padres e tal, foi o primeiro diretor da Escola Nossa Senhora de Lourdes, foi ele. E ele me convidou para vir dar aula na Nossa Senhora de Lourdes. Eu comecei e continuamos e fiquei na Escola Nossa Senhora de Lourdes até eu me aposentar. Eu nunca trabalhei em outra escola a não ser Nossa Senhora de Lourdes. Nunca. Fui o primeiro professor graduado em Educação Física a trabalhar em Pinheiros. Antes de mim tive vários professores competentes, esforçados, mas eles não tinham graduação. E eu vim formado pela UFES. Se eu não me engano, não tenho certeza, eu sou 2º ou 3º aluno da UFES de Pinheiros. Pessoas de Pinheiros que ingressaram na UFES, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas eu acho que eu estou entre os 3 primeiros que entraram na UFES de Pinheiros. E vindo de escola pública, sem ter feito cursinho, sem ter feito nada. E você estudou e trabalhou. Graças a Deus, né? Eu acho o seguinte, é sorte mesmo, é Deus que te protege e te ajuda, né? Que eu não posso reclamar não, eu tive muita sorte. Aí vim para Pinheiros, rapaz, e aí começou na Nossa Senhora de Lourdes, era aqui onde é o centro de evangelização hoje, né? E na casa dos padres, aqui era tudo as salinhas ali, lugar onde eu frequentei como aluno, né? E anos mais tarde voltei a atuar como professor. Então a minha trajetória na educação física como professor foi isso aí. Aí comecei em 83, como contratado na época, né? Daí foi surgindo o concurso para efetivação, fiz o concurso, me efetivei e terminei a minha jornada em 2021, dia 4 de fevereiro de 2021. Você se aposentou nessa data? Que eu me aposentei nessa data. Porque eu tinha 2 vínculos. Então, eu me aposentei em 2013 e o outro em 2021. Foi aí que eu posso dizer assim, não, eu me aposentei no magistério, porque eu ainda estava trabalhando, né? E
tantos anos de profissão, assim, com o contato das pessoas, você acha que esse contato, você contribuiu para elas? Com a formação mais no futuro? Você fala com os alunos? Isso, com os alunos. Ó, eu acredito que sim. Porque hoje eu vejo tantas pessoas que foram meus alunos, né? Inclusive profissionais da educação física, né? Que com raríssimas exceções, eu acho que 3 ou 4, não vou citar nomes aqui para mim não errar, 3 ou 4 profissionais de educação física de Pinheiro não foram meus alunos. No máximo 4. Acho que todos os outros profissionais de educação física de Pinheiro foram meus alunos. E hoje você vê eles empresários, responsáveis, profissionais competentes, né? Eu não vou falar que foi só influência minha, né? A escola é um contexto, né? Mas eu já tive a grata satisfação de ouvir: fiz educação física por sua causa. Então isso é gratificante. E ver que eles estão bem, né? E mesmo os que não estão na área da educação física. Mas você vê aí tanta gente, pô. De vez em quando você vê aí nessas redes sociais, o cara lá de São Paulo: ei, professor, quanta saudade, hoje eu estou fazendo isso. Então isso é bacana demais. Chefe de famílias. Mesmo não estando na área, pode ser Mesmo não espelhado estando em você. Como isso aí talvez. E naquela época tinha bastante dificuldade, né? E como que era a estrutura da escola? Rapaz, hoje, para você trabalhar com educação física, você ainda tem dificuldade. Mas quase todas as escolas têm uma quadrazinha, mesmo que for pequena tem, né? Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nem uma quadra coberta. Tem escolas que nem quadra tinha. Você tem que trabalhar no chão mesmo, no terreiro, né? E nós estamos batalhando, poxa, junto com... A gente tinha, por exemplo, hoje você recebe tanto material para trabalhar. Naquela época nós tínhamos que fazer vaquinha entre os alunos, né? Tentar conseguir angariar fundos para comprar uma bola para passar o ano todo com aquela bola. Entendeu? Então a gente dava aula de futsal ou voleibol, você tinha só uma bola para trabalhar. O resto era aquelas bolinhas dentro de leite, aquelas bolinhas de borracha, entendeu? E com muito cuidado para não furar, que você tinha que passar o ano com elas, né? Muitos nem bola de handebol conheciam ainda na época. E aqui era um esporte que não era praticado quase handebol, entendeu? Cara, bola também. E era só futsal e vôlei que o pessoal conhecia aqui, né? O handebol nem conhecia. Então a gente tinha dificuldade, ó. A gente aproveitava assim quando tinha alguns eventos na escola. Eu me lembro que o primeiro desse foi com 1980, não sei se foi 83 ou 84. Zé Geraldo veio primeiro fazer um show. Deve ter dado umas 50 pessoas. 50 pessoas? Mas rapidinho reuni os alunos, fizemos um cercadinho com as mesas das carteiras deles, né? E arranjamos um negócio das caipirinhas, tal, com limão, colocamos ali e começamos a vender para conseguir dinheiro para poder comprar nosso material. A gente ia fazer atletismo, a gente ia nessas oficinas de móveis aqui, a gente tentava fazer uns blocos de saída de madeira, né? Fazia tudo assim, na marra mesmo. A gente ia fazer caixa de salto, eram os próprios alunos que vinham com enxada, cavadeiro, enxadão na casa deles. Ajudava a cavar, pedia alguém para trazer uma areia, eu jogava ali e a gente fazia assim. Só que naquela época, o aluno ia. Ele fazia a aula e ele tirava tempo para ir lá para te ajudar a fazer as coisas, né? Poxa, teve uma época que nós tínhamos que dar aula aqui no estádio municipal, lá onde ele é hoje. E as aulas começavam às 5 horas da manhã. E fazia chuva ou fazia sol, os alunos estavam lá. Eles iam. E aí depois voltavam para ir para a escola às 7 horas ainda, para ir para as outras aulas. Então sempre foi muito difícil. Mas quando todos colaboram, que tinha colaboração dos alunos, a própria escola, naquilo que podia, ela ajudava, mas naquela época a carência era muito, rapaz. Hoje a gente reclama, hoje as pessoas reclamam, mas comparando com aquela época está no céu. E
os treinos sempre eram na escola ou vocês marcavam fora? Ó, a gente tinha treinamento da escola e a gente tinha também uma equipe que juntava a comunidade e a escola, né? Isso aí, nós chegamos a fundar em Pinheiro uma entidade jurídica, né? Que foi um clube registrado, tudo, foi publicado em Diário Oficial, publicado em estatutos, tudo. Carlos Esporte Clube, né? A gente tinha um estatuto, no regulamento, né? Uma cláusula do estatuto dizia o seguinte, porque o clube era futsal masculino, que na época não tinha futsal feminino em lugar nenhum, né? Voleibol masculino e feminino e handebol masculino e feminino. A gente tinha 5 equipes. Mas o que acontecia? Você falava em jogar futsal, todo lugar tinha time de futsal, né? Só masculino, mas tinha. Então, se você quisesse marcar um jogo com qualquer cidade vizinha aqui de futsal, era fácil. O voleibol não era tão fácil quanto o futsal, mas você conseguiu, masculino e feminino também. O handebol você não conseguiu, era difícil. E às vezes o vôlei feminino também era difícil. Aí o que eu fiz? Em comum acordo, né, com a diretoria do clube. Colocamos uma cláusula que o clube só podia jogar se tivesse jogo para 5 equipes. Porque aí você forçava a desenvolver também o handebol e o voleibol, que era mais precário também. Porque se você deixasse à vontade, você jogava só futsal e os outros iam ficando para trás. Naquela época o voleibol, o handebol não era tão praticado. Não era tão praticado. Então, quando a gente ia jogar, por exemplo, na Nova Venécia, na Nuca, onde for, a gente não podia levar a torcida no carro da gente. Porque a gente conseguiu um ônibus, né? Nós tínhamos 5 equipes, vamos colocar no mínimo 10 pessoas por equipe, né? Dá 50 pessoas, não podia mais ninguém, só os atletas. Se fossem torcedores, eu tinha que ir em outro carro. E como que a gente pagava esses ônibus? Os próprios atletas, eles tinham um compromisso, uma taxinha por mês. R$1 ou R$2, todo mundo tinha que pagar por mês uma taxinha daquela para a gente poder se manter, né? Dia de evento aqui, onde é o centro de evangelização, a gente fazia sempre alguma coisa também para angariar fundo, né? Ficava alguém na portaria para comprar uma taxinha irrisória para os torcedores entrar e tal. Mas naquela época a gente conseguia manter pessoas. E não era assim pouquinhas não. Ali dentro da quadra, onde é o centro de evangelização, de 8 horas da manhã até 5, 6 horas da tarde. Sempre cheio de gente ali. Então, era bom Há pra tanto vocês, tempo né? atrás, né? Mas as pessoas iam, gostavam, apoiavam, né? E foi quando começou praticamente o esporte em Pinheiro. E a gente tinha uns times que, modesta parte, chegaram até a se destacar, né? O nosso futsal mesmo, ele foi bem representado, quase que a nível estadual, o voleibol também, entendeu? Nós temos atletas que saíram daqui, foram para Vitória, foram treinar no Saldanha, não, no Álvares, né? Se eu não me engano, chegou até a ser convocado para a seleção capixaba, né? Só que hoje já não atuam mais, né? Mas foi uma época em que essas modalidades aqui de Pinheiros, elas eram boas. A gente tinha atletas bons. Hoje também tem muito atleta bom. Só que hoje, eu não sei o que é que está acontecendo, é diferente. Naquela época a gente ia treinar 5 horas da manhã, todo mundo ia. Hoje você marca um treino 6 horas da tarde, chega lá, tem dia que você não treina, que não vai todo mundo para treinar. E a gente treinava 5 horas da manhã. Para você ter uma ideia, eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite na escola. À noite as aulas de educação física eram as últimas. Então terminava sempre de 10 horas, 10 e pouco. Quando terminava a aula, eu ia treinar o time de handebol. Era 1 hora e meia de treino, né? Então quando terminava já era 11h30, meia-noite. No outro dia, eu levantava 4h30 para 5 horas começava o treino de voleibol. Porque a gente não tinha outro horário para treinar. O dia que não dava aula às 5 horas da manhã, eu ia treinar os meninos. E se eu não treinasse nesse horário, nos outros horários, eu estava dando aula. E as pessoas também tinham que estavam na escola, ou de manhã, ou de tarde, né, ou no serviço. Então, dava aula 3 turnos,
ficava até 11h30, meia-noite, levantava 4h30 para poder continuar o treinamento. E essa rotina? E detalhe, naquela época, a gente não recebia para treinamento, né? A gente fazia porque gostava mesmo. Hoje, no estado, você tem a carga horária e X% da carga horária você ocupa com treinamento, você recebe por isso. Né? Mas naquela época a gente não recebia não, a gente fazia porque gostava mesmo. Mas graças a Deus valeu a pena, né? Valeu a pena. Hoje você tem orgulho de ser? Tenho. Eu tenho orgulho pela minha trajetória na escola. Pelo tanto de pessoas que passaram nas minhas mãos. É lógico que a gente não consegue agradar todo mundo. Mas, outro fato também que eu acho que é... Eu cheguei a dar aula para 3 gerações. 3 gerações? Nos últimos anos eu entrava na escola, assim, aí quando já era o primeiro ano, gente que eu nunca tinha contato, né? Aí eu falava assim, ó, provavelmente eu já dei aula aqui para pai ou mãe de vocês ou tio, né? Umas 2 vezes o cara levantou lá assim, ó, ei, você já deu aula para minha avó. Então, quer dizer, não é que a gente é tão velho, né? Mas eu já dei aula para o avô, para a avó, para a filha e para o neto, na mesma escola. Isso foi bom demais. E você trabalha com a academia também, né? Na realidade, hoje eu não trabalho mais com a academia. Eu tenho a academia, né? Eu fiz uma parceria com meus funcionários, né? E hoje, eles que administram. E como você ingressou nessa área também? Quando eu cheguei em Pinheiros, não tinha academia, não tinha, né? Há tantos anos atrás. Aí eu resolvi, até alguns amigos falaram, ô João Alberto, vamos fazer alguma coisa e tal. Na realidade, eu comecei numa salinha assim de uns 5 por 8, 4 paredes, sem nada dentro, né? A gente arranjava umas tábuas lá, procurava uma maneira de deixá-las um pouco inclinadas, pendurava umas bolas de meia no teto, né? E arranjava alguma atividade para a pessoa fazer. Eu trabalhava muito com calistenia naquela época, né? Porque hoje você vê o pessoal falar em calistenia e tal, mas o forte da calistenia é porque a calistenia vem do militarismo, né? A origem da calistenia. Aliás, a origem do nome calistênia é grega, que vem a junção de kalos mais estênio, calistenia. Kalos é belo, se eu não me engano, e estênio é perfeito. Então você ia fazer um corpo perfeito. Inclusive o nome do time que nós fundamos, eu me baseei nisso também. Aí mudei um pouco, né? Botei com K, 2 L's para florear, mas... Então quando eu comecei, voltando ao assunto da academia, eu comecei assim, com movimentos calistênicos, né? E trabalhando ali dentro de 4 paredes, sem nenhum equipamento, nada. E com o tempo nós fomos progredindo, graças a Deus, né? Em academia também eu sou pioneiro em Pinheiros, né? Hoje já tem várias academias ali, vários locais. Sem exceção, todos foram meus alunos na escola, dos proprietários de academia aqui. E muitos deles também foram clientes meus na academia. E esses tantos anos de experiências, você adquiriu bastante conhecimento. O que você pode deixar um recado pra gente? Olha só, um pouquinho antes disso aí, a academia, eu comecei assim, né? Entre 4 paredes e tal. E hoje, a academia que nós temos uma área grande de musculação, né? Uma dessa parte bem equipada. Nós temos um estúdio de pilates, né? Nós temos fisioterapia, temos avaliação de bioimpedância, natação e hidroginástica. Tudo no mesmo local. Então na academia nós temos musculação, hidroginástica, natação, pilates, fisioterapia e avaliação de bioimpedância. Tudo dentro da academia. Então, graças a Deus, a gente não pode reclamar da trajetória, né? A outra pergunta que você falou foi? Foi sobre o recado que você pode dar pra gente, sobre sua carreira. Você adquiriu bastante experiência, né?
Olha só, experiência a gente vai adquirindo, né? Sempre a gente vai adquirindo experiência a vida inteira da gente. Né? Eu fui um profissional, assim, um pouco rigoroso e muito exigente com disciplina. Mas muitos alunos meus que me achavam assim, pô, o cara é chato, isso, aquilo, hoje chega, me abraça e agradece. Tá? Porque eu acho que você não vai a lugar nenhum sem foco e sem disciplina. Não importa o que é. É um futebol, é uma aula de educação física, é aula de educação física, é lazer. Mas tem que ter compromisso, comprometimento, respeito, igual outra aula. Não é porque é educação física que a pessoa vai ficar à vontade de fazer o que quer, fazer como quer. Tem que ter disciplina. E não só aula de educação física. De todas as áreas tem que ter disciplina. Né? No meu ponto de vista. E mais tarde você acaba colhendo os resultados. Né? Então, eu sempre fui, por algumas pessoas, criticado por isso, né? Mas muitas vezes elogiado. Até os que criticavam, hoje agradece, elogia. E hoje bate papo comigo em qualquer lugar, onde a gente se encontra, é diferente. E tem alguma história que você pode contar pra gente? História? Um relato? Rapaz, história tem muito, sendo que a gente não pode nem contar. E a gente quer agradecer a sua contribuição pro projeto, foi muito boa. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e falar para vocês um pouco da minha história, da história da educação física, né, em Pinheiros, né? História da minha trajetória profissional, né, que ela começou aqui e terminou aqui, que vou continuar aqui, mas a profissional como educador terminou. Moro em Pinheiros há 54 anos, né? Então começou aqui mesmo, não tem jeito não. Muita história para contar. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando isso para vocês.